Hoje eu quero falar com você sobre 6 passos para a nossa caminhada. 6 passos para a nossa caminhada. Vou falar 3 agora e 3 na reunião da noite. Se você tiver à noite, você acompanha. Se não, pode acompanhar online. Gente, tem muita controvérsia sobre atividade física. Qualquer profissional da área da saúde vai recomendar atividade física, mas algumas eles dizem, isso é bom, isso não é bom, mas se tem uma coisa que todo mundo recomenda é caminhada. Caminhada, né? Às vezes tem muita gente aqui que gosta de correr, corre, eu vejo, mas alguns começam a ter problema no joelho e tal, porque, enfim, mas caminhar todo mundo pode. Agora, é algo simples, mas nem sempre é tão fácil, né? Sair de casa e ir caminhar, fazer a sua caminhada diária. E muita gente nos recomenda uma maneira que isso vá funcionar. Por exemplo, eu já vi gente falar o seguinte, eu só consigo ir caminhar se eu marcar com alguém. Então eu marco com um amigo e falo, eu vou passar na sua casa te pegar, porque se eu não marcar eu furo. Tem alguém aqui assim ou não? Isso, uma pessoa, o resto é tudo determinado. Só uma pessoa, não. Tem gente que fala o seguinte, para você ir caminhar, você precisa também ter um tênis adequado. Um calçado apropriado. Você não vai na Exalc e ver uma pessoa lá de sapato bico fino ou salto agulha. Não vai rolar. Você tem que ter um tênis ideal, uma meia boa, você não vai ver ninguém também, quer dizer, sempre tem, né, uma de calça jeans, eu já encontrei umas figuras assim, completamente fora do esquadro, mas para que você possa fazer uma boa caminhada, tem algumas coisas que você deve observar, você deve ter atenção. Tem gente que fala, olha, tal horário é mais apropriado, evite tal e tal horário por causa do sol ser muito forte, se for, coloque protetor solar, enfim, mas você já deve estar desconfiado que não é desse tipo de caminhada que nós estamos falando aqui hoje de manhã, porque isso seria uma palestra para um profissional da área. Eu quero falar hoje com você sobre 6 dicas para a nossa caminhada, mas a nossa caminhada da vida cristã, a nossa jornada. E o Salmo 37 é um salmo encantador. Eu, mês passado, li esse salmo todo dia. E alguns dias eu li mais do que uma vez, sempre numa versão diferente, marcando, anotando, vendo aquilo que me saltava aos olhos, aquilo que era relevante. É um salmo riquíssimo, ele foge do padrão da maioria dos salmos, que são orações, que são cânticos. Esse salmo ele é muito prático para a nossa vida, ele é muito preciso para a nossa jornada, ele tem mandamentos, instruções, e você vai ver que muitas delas aqui diz respeito aos ímpios e aos justos, aos malfeitores e aqueles que fazem o bem. Então é óbvio que nós queremos nos enquadrar nesse tipo de gente que anda com Deus e que anda dentro do propósito e da vontade de Deus. Tem alguém aqui disposto a ver isso ou não? Amém. Eu quero deixar para você algumas recomendações. A primeira delas, pare de se comparar com os outros. Vamos repetir juntos? Diga, pare de se comparar com os outros. Gente, de uma vez por todas, se você quer ter uma caminhada saudável, uma jornada vitoriosa na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua família, na sua vida emocional, se você quer caminhar bem e caminhar tranquilo e ter uma vida legal, de Deus, em paz, pare de se comparar. Tome essa decisão hoje em nome de Jesus, de jamais se comparar com os outros. O texto começa assim, verso 1 do Salmo 37. Olha o que diz aí. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja
dos que praticam a iniquidade. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. É interessante como que a gente se preocupa, e tem muitas vezes na vida cristã, nossa atenção para pecados sexuais, para vícios, e a gente deve ter atenção mesmo, porque essas coisas são destruidoras na vida de qualquer pessoa que quer andar direito com Deus. Mas nós muitas vezes desprezamos a comparação, que é tão destruidora para a nossa jornada como qualquer outro pecado. Eu conheço cristãos que estão destruídos emocionalmente. E não é por nenhum pecado grave, não é porque eles são viciados em drogas e álcool. Não, é porque eles estão vivendo, eles estão andando com Deus, eles frequentam a igreja, eles estão aqui, eles oram, eles entregam a oferta, o dízimo, são bons pais de família, trabalhadores, mas o que está acabando com a vida deles é ficar olhando para o lado. E daí ele vê de repente alguém que não serve a Deus, que não tem princípio, que não tem valores, de repente melhor do que ele, na sua avaliação pessoal, de repente com mais dinheiro que ele. Ele fala, poxa, eu faz 5 anos que eu não consigo fazer uma viagem para Poços de Caldas com a minha família. E eu tenho um vizinho lá que não está nem aí para Deus e viaja 3 vezes por ano. Isso é só um exemplo de muitas coisas que podem nos incomodar na nossa jornada, se nós não cuidarmos. E você sabe que a comparação é a mãe da inveja, sabia disso não? Toda inveja nasce aonde, gente? Na comparação. Na comparação, é quando a gente começa a querer se comparar. E é interessante que a gente está sempre se comparando, né? Sempre comparando as coisas. Você vai lá, de repente, pede uma comida na sua casa. Daí chega lá um risoto, um prato e tal. E daí está gostoso, está todo mundo feliz. Daí alguém na mesa fala, ah, mas o risoto de tal lugar é mais gostoso. Ah, mas eu prefiro a pizza tal. Ah, mas eu gosto mais do sabor tal. Você vê uma pessoa e tal, aí você fala, nossa, fulana é bonita, né? Ah, não, mas aquela atriz tal é mais bonita que ela. São bobagens, a gente está sempre, o tempo todo, comparando beleza, gastronomia, habilidade musical, quem prega melhor, quem não prega. E é uma grande bobagem para a nossa vida. A história já mostrou que a comparação gera destruição. Por exemplo, você vai ver a história de Satanás. Satanás não nasceu Satanás. O diabo nasceu Lúcifer, né? Um dia alguém perguntou assim, ô pastor, mas se Deus criou todas as coisas, por que Deus criou o diabo? Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Quem criou o diabo foi Lúcifer. Resultado do quê? De uma comparação. Eu não sei se você sabe, mas os anjos têm hierarquia, tipo patente assim, como no exército, né? E tem arcanjo, tem serafim, tem anjo, tem graduação dos anjos. E Lúcifer estava no primeiro escalão, gente. Era lá, Lúcifer, Gabriel e Miguel. Lúcifer responsável pela adoração, Miguel era o homem da guerra e Gabriel era o que anunciava a palavra. Tanto é que é ele que traz a mensagem para Maria e tantas outras vezes que você vai olhar na palavra de Deus. Mas Lúcifer, que estava num bom lugar, imagina, no céu, numa boa posição, um dia resolveu se comparar com quem? Com o próprio Deus. E daí a comparação foi o início da sua destruição. O primeiro assassinato da história tem origem aonde? Na comparação. Quando Caim passa a se comparar com Abel, com a resposta que Abel teve de Deus, e daí se inicia todo o seu processo de destruição pessoal. Quem corre olhando para o lado, acaba tropeçando. Já ouviu essa frase, não? Quem corre olhando para o lado, acaba tropeçando. E às vezes na vida é assim.
a gente está sempre olhando por lá. Tem um texto bíblico que tem me chamado muita atenção, que aquele homem construiu a casa sobre a rocha e a areia. Eu já citei aqui esse exemplo. E você sabe que o nosso dever como cristão é construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, né? Jesus está no final do Sermão da Montanha, em Mateus 7, falando sobre isso. E é interessante que Jesus fala, o que constrói a casa sobre a rocha, ele é prudente. E o que constrói a casa sobre a areia, é o quê? É nécio, é insensato, é doido. Mas você vai ver Jesus dizer que o doido também construiu a casa. A casa do doido também foi construída. E o mais louco de tudo é que esse camarada que construiu a casa sobre a areia, ele construiu mais rápido do que o que construiu sobre a rocha. Ele não teve alicerce, não teve preocupação com fazer todo aquele processo de preparação do terreno. Não, ele foi lá e começou a levantar a casa. Você já teve a impressão muitas vezes que as coisas na vida do outro caminham mais rápido do que na sua vida? Esse que construiu a casa sobre a areia, construiu com um custo mais baixo. Porque não precisou gastar com a fundação da casa. Você já teve a impressão muitas vezes que para você, muitas vezes na sua vida, as coisas são mais caras, mais difíceis do que na vida do outro? E esse que construiu a casa sobre a areia, também construiu com menos esforço. E sabe, você imagina se esse camarada aqui que está construindo sobre a rocha, enquanto ele está fazendo o alicerce, a fundação da casa, o outro já está colocando o telhado. Imagina se ele falasse, não, eu vou copiar o outro. Quando viesse a tempestade, a chuva e a enchente, sua casa iria cair. Então a primeira palavra de Deus para você hoje é essa: corra a sua corrida. Pare de se comparar, não se preocupe se alguém do seu lado está se dando bem, mal, melhor, pior. Faça o que Deus te pediu para fazer. Obedeça a orientação de Deus. Tem um ano mais ou menos, eu preguei aqui sobre o nosso inimigo oculto, que é a inveja. Porque eu já ouvi as confissões mais absurdas que um ser humano pode ouvir num escritório, conversando, irmãos abrindo o coração. Mas é incrível, irmãos, eu nunca ouvi uma pessoa se dizer invejosa. Eu já vi gente falar, pastor, quando eu vejo alguém bebendo, eu começo a tremer. Eu estou de olho na mulher que trabalha do meu lado ali no escritório. Eu estou com uma inclinação para droga. Eu sou viciado em jogo, minha esposa não sabe. Eu já ouvi de tudo. Mas eu nunca ouvi alguém chegar para mim e dizer, eu sou invejoso. Será porque a inveja não existe? Não, ela existe, mas está bem escondida dentro do coração de cada um. E ela começa quando nós ficamos nos comparando. Isso é muito claro. Você de repente está fazendo uma dieta e está feliz da vida porque perdeu 2 quilos. Tem alguém aqui nesse processo? Não. Uma pessoa também. Os outros estão tudo dentro do peso. Aí você está feliz e chega para sua amiga do trabalho. Fala, menina, nossa, ganhei o dia. Porque tem hora certa de pesar, não tem, gente? Eu, por exemplo, eu não peso antes do culto, porque senão eu venho mal. Às vezes... E eu não quero vir para o culto mal, eu não quero que a palavra seja influenciada e tal. Então tem hora certa, vou pesar depois que eu almocei. Tá doido? Não, tem os momentos certos. Daí você vai lá toda feliz, chega no trabalho, fala, emagreci 2 quilos. Olha, essa calça não estava nem entrando. Entrou. Daí a sua amiga de trabalho fala, você não vai acreditar. Você acredita que eu emagreci 5 nesse... Eu não sei o que aconteceu. Daí você que estava feliz começa a se sentir como? Um lixo. Por quê? Por causa do seu resultado? Não. Porque o resultado do outro foi
foi melhor. Isso pode parecer uma bobagem, mas serve para dinheiro, serve para peso, serve para beleza, serve para conquista profissional, serve para vida ministerial, para tudo na nossa vida. Rompa com a comparação. Pare de se comparar. Segunda coisa que eu quero deixar para você é: faça o que é certo, mas confie no Senhor. Vamos repetir juntos? Diga: faça o que é certo, mas confie no Senhor. Olha o que o verso 3 nos diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, mais uma vez, a primeira parte: confia no Senhor e faze o bem. Gente, aqui estão duas verdades, guarde isso no seu coração, que não se chocam, não se anulam. Estou dizendo isso porque existe até teologia em cima dessas duas coisas, mas quase nunca dessas duas coisas juntas. Normalmente, ou eu vou ter que fazer e tal, e aquela pessoa muito ligada à sua atividade, à sua atitude, e outras que cruzam os braços e dizem: não, estou esperando, Deus vai fazer na hora que Ele quiser fazer. Não, confia no Senhor, confia em Deus, mas faça o bem, faça aquilo que é certo. O Salmo 127, um salmo que eu gosto de dar o exemplo em relação a isso, no verso 1, o salmista diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha só, o Senhor está edificando a casa, mas existem pessoas que estão trabalhando também para que essa casa seja edificada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Na vida cristã é necessário entender esse princípio precioso da Escritura. Existem coisas que só Deus fará, mas existem coisas que somos nós que precisamos fazer. É uma parceria, O Jesus que ressuscitou Lázaro poderia ter tirado aquela pedra, poderia ou não? Quem ressuscita um morto não pode tirar uma pedra? Pode, mas ele de frente para o túmulo diz o que para aquelas pessoas? Tirai a pedra. O Deus que abre o mar não precisaria ter pedido para Moisés colocar o cajado na água, mas ele pediu. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó não precisaria pedir para Josué dar 7 voltas na cidade, mas ele pediu, porque existem coisas que nós devemos fazer, e as coisas que nós devemos fazer e podemos fazer, Deus não fará por nós. Faça o que é certo, mas confie no Senhor. Quem é que abre a porta do emprego? É Deus. Quem é que entrega o currículo? Sou eu. Quem é que traz promoção para o trabalho? É Deus. Quem é que faz um curso preparatório para me graduar? Sou eu. Quem é que dá uma esposa para o homem? A esposa é um presente de Deus. É o Senhor. Quem é que escova o dente e passa desodorante? Eu? Você entende o que eu estou dizendo ou não? É só um exemplo simples para me dizer e te dizer que existem coisas que nós precisamos fazer. Eu vi uma ilustração uma vez de um professor no seminário que disse para o seminarista o seguinte: ele estava ensinando como pregar. Ele disse o seguinte: olha, porque, gente, para eu chegar aqui hoje e pregar, eu me preparei antes. Peguei o texto, estudei, orei em cima, anotei, comparei versões, uma série de coisas. E ele estava ensinando o menino como pregar. Ele disse para o menino o seguinte: ao se preparar, faça, trabalhe como se tudo só dependesse de você. Então, se esforce, leia, veja os estudos que os teólogos falam a respeito,
pense no texto, leia, releia, se prepare como se tudo dependesse de você. Mas quando você chegar lá em cima e abrir a palavra diante da congregação, pregue como se tudo dependesse de Deus. Entendeu? É um trabalho de parceria em tudo que nós fazemos na nossa vida. Agora aplique isso à conversão da sua família. Você não pode converter ninguém, pode? Você tem essa capacidade? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, é Deus. Agora você pode dar testemunho. Você pode orar pela sua família. Você pode jejuar. Você pode falar de Jesus para as pessoas. Você faz o que é certo, mas confia no Senhor. Seus negócios é a mesma coisa. Você tem uma atitude correta no seu negócio. Você oferece um serviço de qualidade. Você é manicure, cabeleireira, faz massagem, é advogado, profissional liberal, seja lá o que for. Você vai lá, martelinho de ouro. Você faz o melhor que você pode. Oferece um serviço de qualidade. Isso é o que é sua responsabilidade. Mas confia que é Deus que vai te abençoar e vai prosperar aquilo que você fizer. Você sonha em ficar grávida. Maravilha, está orando junto com o maridão. Bênção. Confia em Deus, mas faz sua parte. Faz sua parte. Você vai ver que Ana, que eu até citei, ela vai e depois que recebeu a palavra do profeta Eli, se deita com Elcana, seu marido. Ela faz, tem coisas que cabem a gente. Muita gente já me disse, Aquiles, mas é tão difícil confiar. Quem aqui já ouviu isso? Tão difícil confiar. E eu concordo que é difícil confiar em alguém desconhecido. Eu dei esse exemplo aqui esses dias. Você não vai confiar sua vida a alguém que não conhece. Você não vai confiar seu dinheiro, sua família, a alguém que não conhece. Você vai fazer uma viagem e você precisa de repente alimentar seu cachorro, dar comida para o peixe, e daí você tem um vizinho lá que você mal conhece. Você não vai deixar a chave da sua casa com um vizinho que você não conhece. Você vai deixar a chave da sua casa de repente com um amigo, com um parente. A gente não consegue confiar em quem não conhece. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, tudo fica mais fácil, gente. A vida se torna mais leve. Você conhece o caráter de Deus. Então você não tem dificuldade em confiar que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Vai acontecer. Não vai acontecer dentro do meu relógio, não vai acontecer dentro do tempo que eu acho melhor, vai acontecer no tempo dEle, e o tempo dEle é melhor para a minha vida. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Rei Nabucodonosor fez uma estátua e falou o seguinte: quem não adorar a estátua, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Um homem de Deus não se curva diante de uma imagem. De homem, de nada. Não se curva, não se dobra. Um homem e uma mulher de Deus só se curva perante o Senhor. Existe um princípio em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses perante mim. Nós só nos curvamos perante o Senhor. Então Sadraque, Mesaque e Abednego precisaram fazer aquilo que era certo. Ainda que isso lhe custasse até a própria vida. Mas a Bíblia diz que eles fizeram o que era certo, confiando no Senhor. E mesmo sendo lançado na fornalha de fogo ardente, Deus dá o livramento, porque Deus honra uma atitude correta da gente. Eu acho lindo também o texto de Lucas 5, quando Pedro passou a noite inteira pescando. Lembra desse texto? É a primeira vez que Pedro se encontra com Jesus. Jesus pegou o barco dele, emprestado para ensinar as multidões ali na beira do mar da Galileia, e Jesus está pregando e tal, e depois ele vira-se para Pedro e diz para Pedro o seguinte: volta para o mar e lança as redes.
E Pedro falou assim para Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas olha essa frase agora que Jesus diz, que Pedro diz, perdão, que tem tudo a ver com aquilo que estamos falando. Mas sob tua palavra lançarei as redes. Sob tua palavra, confiança em Deus, lançarei as redes, minha atitude correta. Ele não diz, o peixe vai vir até a beira da praia aqui, ou eu vou em outro lugar, porque a minha experiência me diz que tal lugar é melhor. Não, eu confio na direção de Deus, eu vou fazer aquilo que Ele me pediu. Então faça o que é certo, faça o que é certo, ainda que isso custe seu emprego. Se o seu supervisor, patrão, ou quem quer que seja, te pedir para mentir, enganar, burlar, ou fazer coisa errada, faça o que é certo. E confie que Deus vai te abençoar. Confie que Deus vai te abençoar. Mas é difícil. Difícil é ficar na mão dos outros. Difícil é ficar na mão de gente mentirosa, canalha. O melhor é ficar nas mãos do Todo-Poderoso. Sim ou não, gente? O melhor é ficar na mão de Deus do que ficar na mão de um manipulador, que hoje está te usando para enganar alguém, amanhã vai usar alguém para te enganar. Então escolha ficar nas mãos do Senhor. Faça o que é certo e confie em Deus. E terceiro e último lugar, à noite a gente volta com mais 3 verdades. E eu vou pedir para você estar junto, nos acompanhar. Eu tive informações hoje que o Domingão do Faustão não está legal, então ou vem para o culto ou participa do culto. Parece que Silvio Santos também, os convidados, não é nada bom não. Coloque em Deus a sua alegria. Vamos repetir juntos, gente? Diga, coloque em Deus a sua alegria. Olha o que o verso 4 diz. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. A Nova Versão Transformadora traz a seguinte expressão: busque no Senhor a sua alegria. Busque no Senhor. Faça de Deus a sua alegria. É interessante que a Bíblia não define o que é felicidade. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar o que é felicidade. Mas na Bíblia toda você vai encontrar o caminho para a felicidade. Você vai ver o Sermão da Montanha, começa assim, né? Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado é o homem, não fala o que é ser bem-aventurado, mas fala quem é bem-aventurado. O Salmo 1, a mesma coisa, e na palavra toda. Ela não define o que é felicidade, mas nos aponta o caminho para viver uma vida de felicidade. Uma das coisas é fazer de Deus, é fazer do Senhor a nossa alegria. Sabe, gente, às vezes a gente tem essa ideia infantil que a gente vai ser feliz quando a gente for promovido, a gente ganhar 10% mais do que ganha, quando se casar, quando tiver um filho, quando isso, quando aquilo. E eu estou aqui para dizer para você, por experiência própria de conversar, de ver, de atender, que essas coisas não trazem felicidade. Um dia eu conversei umas 3 horas com uma pessoa que estava vendo um drama muito difícil, estava depressiva e tal, muito chateada, e a razão que ela me apresentou é que ela era solteira. E eu falei para ela, olha, eu não vejo problema algum em você querer casar, pelo contrário, eu casei e casei rápido, eu sempre fui doido para casar, desde menino. Eu queria casar e queria casar cedo, não tem problema nenhum. Mas eu só vou dar um toque na senhora, desculpa, mas você veio buscar meu conselho, então eu me sinto até na liberdade de te falar. Se a senhora estiver indo atrás do casamento para ser feliz, a senhora vai errar o pé.
A mulher ficou brava comigo, gente, mas eu falei, eu conheço um monte de gente casada que é triste, gente. Não tem. Casamento não traz felicidade. Filho não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Todas essas coisas são boas, mas não podem ser a razão da nossa felicidade. Porque essas coisas são muito vulneráveis. Tem gente que a felicidade, minha alegria é o churrasco de sexta-feira. Minha alegria é o dia do pagamento. Tem gente que, olha, o 5º dia útil é o melhor dia do mês para ela. Ela fala, é um dia... Mas deixa eu falar, a churrasqueira apaga, o dinheiro acaba, os amigos vão embora, mas o Senhor permanece o mesmo sempre. É por isso que quando a gente coloca a nossa alegria em Deus, nós estamos seguros, nós estamos respaldados, a gente não vai ficar como um boneco na mão das circunstâncias. Todas essas coisas são boas, Deus não tem problema nenhum em te dar, mas se essas coisas forem uma obsessão, você vai errar o pé. Acredite no que eu estou falando. Neemias capítulo 8, verso 10, a parte B do versículo diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Eu aprendi, gente, que Deus não tem problema nenhum em nos abençoar e nos presentear. A maior e única preocupação de Deus é ter a certeza de que o nosso coração continua discernindo as prioridades. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, vai falar sobre a gente buscar coisas, Ele não vai proibir a gente buscar as coisas materiais, as coisas da vida, nossos desejos, nossas vontades. Ele não está falando sobre, não busque ganhar dinheiro, não. Mas Ele vai dizer o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas vos serão o quê? Vos serão acrescentadas. Então, coloque prioridades na sua vida e faça de Deus a razão da sua existência. Você vai ver Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 4, um texto conhecidíssimo de todos nós. Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no que, gente? No Senhor. No Senhor. Quando eu tenho em Cristo, quando eu tenho no Senhor a razão da minha alegria, eu estou seguro. Porque assim, se eu tiver dinheiro, melhor ainda, bênção. Se eu não tiver, eu continuo tendo o Senhor que vai prover as minhas necessidades. Se eu tiver saúde, melhor, maravilha. Se eu não tiver, eu tenho um Deus que me fortalece e pode me curar. Então, ter o Senhor é ter segurança. Agora, você pode ter dinheiro, ter saúde, ter beleza, ter bom trabalho, ter sucesso aí no mundo afora. Se você não tiver o Senhor, tudo isso acaba em nada. Então coloque em Deus a sua alegria. As circunstâncias mudam, Deus não muda. As pessoas mudam. Quem já viu aqui as pessoas mudarem? A pessoa mudou com você, de uma hora para outra. De uma hora para outra, o cara frequentava a sua casa e tal, de repente mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A saúde muda, Deus não muda. O mercado financeiro muda, Deus não muda. Faça do Senhor a razão da sua alegria. Enquanto o pessoal chega para a gente orar, eu quero terminar lendo com você o que o Salmo 25, verso 8 diz. Se você quiser abrir aí, por favor.
Salmo capítulo 25, versículo 8. Diz assim: o Senhor é bom e justo. Ele tem prazer em ensinar o caminho certo aos pecadores. A Bíblia está dizendo que o Senhor tem prazer em ensinar o caminho certo. Hoje nós nos expomos à palavra de Deus e o Senhor nos aponta o caminho. Eu gosto de dizer sempre, gente, o fato da gente estar no culto e ouvir a palavra é muito importante, mas não é tudo. O principal é o que eu vou fazer com essa palavra quando eu sair por aquela porta. Eu vejo muitos cristãos frustrados, eles dizem: poxa, mas eu estou há 10 anos na igreja, 20 anos. Isso não significa muita coisa não. A questão é o que eu faço com essa palavra. O doido que construiu a casa sobre a areia, Jesus disse o seguinte: ele ouve as minhas palavras, mas não as pratica. Então, ouvir a palavra é só o começo, mas é praticá-la que vai fazer toda a diferença. Então hoje eu quero deixar essas 3 verdades para você. À noite tem mais 3, se você quiser vir à noite. Fala aí com o pessoal, não sei se está, de repente tem até um pouco de vaga aí, ou você pode acompanhar em casa, mas tenho sempre pregado a continuação e tal, você pode chegar. A questão é o que é que eu vou fazer com essa palavra, que você leve para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos?